7 natais após o início do nosso casamento, meu marido finalmente encontrou sua amada Lillian Young e a apresentou pessoalmente a todos os principais parceiros do Grupo Torres. Adrian anunciou publicamente. A senhora Young ingressou oficialmente no Grupo Torres e gradualmente assumirá as responsabilidades da minha esposa. Ao ouvir essa notícia, imediatamente encerrei todas as negociações comerciais em andamento e enviei um acordo de divórcio para Adrian. Ele perguntou friamente: Harper Peterson, você está me ameaçando? Balancei a cabeça. Eu não estava ameaçando ele. Eu realmente queria receber o dinheiro que merecia do Grupo Torres. Eu estava prestes a assinar o contrato quando Adrian entrou com Lillian. A parceria com o Stella Group foi um projeto que passei metade do ano negociando, e foi a maior colaboração do Grupo Torres neste ano. Adrian disse: Senhorita Peterson, por favor, aguarde um momento. Com minha caneta a poucos centímetros do contrato, parei. Como ele me chamava de Senhorita Peterson, isso só podia ser por causa dos negócios. Olhei para ele. Adrian se virou, revelando Lillian parada atrás dele. Deixe Lillian assinar este contrato. Murmúrios imediatamente preencheram a sala, baixos, mas claros. Estreitei os olhos para Adrian, que olhava para Lillian com ternura afetuosa. Ele bagunçou o cabelo de Lillian, como se não percebesse ninguém, e disse com carinho e voz suave: Está melhor agora? Algum outro pedido? Lillian entrelaçou carinhosamente o braço dela no de Adrian, e disse suavemente: Eu sabia que você se importava mais comigo. Então ela se virou para encontrar meu olhar com um sorriso. Harper, faz tanto tempo. Eu não olhei para ela e perguntei para Adrian: Senhor Torres, qual é o seu motivo? O olhar de Adrian permaneceu no rosto de Lillian enquanto sorria e dizia calorosamente: Assinei uma carta de nomeação esta manhã. Lillian é atualmente vice-presidente do Grupo Torres. Mas fazê-la pular direto para vice-presidente pode não agradar a todos. Então quero dar a ela um contrato importante como presente de estreia no Grupo Torres. A parceria com o Stella Group é perfeita. Não disse nada, mas Lillian sorriu radiante de alegria. Obrigada, Harper. Meus olhos caíram sobre suas mãos entrelaçadas. Adrian ainda usava nossa aliança no dedo anelar. Senti-me atordoada, quase perdida em pensamentos. O riso de Lillian me trouxe de volta à realidade. Harper, você está chateada? Não se preocupe, não vou roubar o Adrian de você. Nós três crescemos juntos. Não vou deixar você se machucar. Recostei-me na cadeira e disse friamente: O que te dá esse direito? Quem é você para me machucar? Adrian finalmente me olhou, sem expressão, com a voz fria. Harper, eu comando o Grupo Torres. O que mais havia para entender? Meio ano de meus esforços, incontáveis noites acordada até o amanhecer revisando propostas. Todo o meu esforço. Nada disso poderia competir com um dos doces pedidos de Lillian. Levantei-me, sem vontade de desistir. Senhor Torres, a parceria com o Stella Group representa quase 20% da receita do Grupo Torres neste ano. A senhora Young acabou de voltar. Francamente, isso é arriscado demais. Adrian assentiu. Exatamente. Então, depois que Lillian assinar o contrato, você ainda precisará cuidar da execução do projeto. Não consegui evitar rir alto. Juntei minhas coisas e fui até Adrian. Senhor Torres, vamos ver se você e a senhorita Young têm o que é preciso para garantir o Stella Group. Depois de sair do Grupo Torres, dirigi sozinha para casa na mansão Peterson. Desde que meu pai e minha mãe morreram em um acidente de carro, a mansão Peterson permaneceu vazia. Apesar da manutenção regular da governanta, o lugar gradualmente se tornou frio e desolado, sem ninguém morando ali. Sentei-me no escritório do meu pai observando silenciosamente o pôr do sol pela janela, até que a escuridão envolveu completamente o ambiente. Meu humor também mergulhou na escuridão. Então peguei no cofre o último documento que meu pai havia assinado antes de morrer. Antes dele falecer, Adrian jurou ao seu lado me amar e me proteger pelo resto da vida. Preocupado que o Grupo Peterson fosse dividido após sua morte, Bennett usou suas últimas forças para assinar esse acordo com Adrian, na presença de um advogado. O acordo estipulava que todos os ativos do Grupo Peterson seriam incorporados ao Grupo Torres, sob o controle total de Adrian. Se nos divorciássemos, eu receberia incondicionalmente metade do Grupo Torres e os bens pessoais de Adrian. Ao tocar a caligrafia familiar de Bennett no documento, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Pensei comigo mesma. Pai, Adrian acabou falhando com a família Peterson. Mas tudo bem, vou recuperar tudo o que pertence à família Peterson. Segurando a fotografia de meu pai e minha mãe, enrolei-me no pequeno sofá do escritório e adormeci aos poucos. No meu estado sonolento, ouvi a voz de Lillian. Adrian, eu amo a casa da Harper desde pequena. Você vai me dar? Empurrei a porta do escritório e fiquei parada no corredor, olhando para baixo. A sala estava bem iluminada, e Lillian segurava o braço de Adrian enquanto observava minha casa ao redor. Adrian tocou carinhosamente o nariz dela com o dedo e disse sorrindo: Tudo bem. Naquele momento, acendi a luz do corredor e desci para a sala. Disse: Senhor Torres, o Grupo Torres é seu para decidir, mas a mansão Peterson está em meu nome pessoal, e você não tem direito de se desfazer dela. Lillian olhou para Adrian com uma expressão de tristeza, sua aparência delicada suficiente para fazer qualquer um sentir pena dela. Adrian disse friamente: Harper,
Se eu quiser a mansão Peterson, tenho várias formas de conseguir. Embora eu ainda esteja disposto a discutir isso com você, é melhor você ser inteligente e aceitar. Essa versão de Adrian era completamente estranha para mim, tão estranha que fez meu coração se arrepiar. Caminhei lentamente até eles, e Adrian puxou Lillian instintivamente para trás de si. Adrian disse: Harper, Lillian é diferente de qualquer outra pessoa para mim. Não importa o que custar, vou dar a ela tudo o que quiser. Não disse nada e levantei a mão, dando um tapa forte no rosto dele. Imediatamente, 4 marcas distintas de dedos apareceram em sua bochecha esquerda. Esfreguei lentamente minha mão direita dormente e perguntei friamente: E se a Sra. Young quiser o cargo da Sra. Torres? Depois do tapa, Adrian ficou sério na mesma hora, quase explodindo. Mas ao ouvir minhas palavras, congelou no lugar. O título de senhora Torres estava ligado a Harper. Eu poderia abrir mão da posição de Sra. Torres, mas o preço seria ele perder o grupo Torres e metade de seus bens pessoais. No entanto, suas capacidades não eram fortes o suficiente para resistir à fúria de todos os membros do conselho. Vendo a expressão dele mudar constantemente, não pude deixar de rir baixinho. Adrian, você não agiu assim quando dependia da família Peterson. Foi meu pai quem investiu no Grupo Torres, independentemente do custo, quem te ensinou pessoalmente sobre negócios, quem te deu o Grupo Torres de hoje. Embora meu pai tenha falecido, ainda faço parte da família Peterson. Não acho que o Grupo Torres esteja realmente sob seu controle. O rosto de Adrian ficou cada vez mais sombrio. Ele cerrou os dentes com força, claramente lutando para controlar as emoções. Quando essa atmosfera ficou extremamente tensa, Lillian, que estava protegida atrás de Adrian, puxou suavemente sua manga e disse em voz baixa: Adrian, eu não quero o cargo de Sra. Torres. Não vou te colocar em uma situação difícil. O corpo tenso de Adrian relaxou de repente. Ele segurou a mão de Lillian e me olhou com significado. Então disse friamente: Harper, já que você está sendo tão agressiva, vamos nos divorciar mais cedo ou mais tarde. Endireitei a coluna e disse orgulhosamente: As regras da família Peterson nunca me ensinaram a ceder a ninguém. Apontei para a porta da frente e disse friamente: Se vocês dois não saírem agora, vou chamar a polícia. Adrian saiu segurando a mão de Lillian. Na porta, ele se virou e disse: Harper, com certeza vou dar a mansão Peterson para Lillian. É melhor você se preparar. Os dias passaram um a um. Além de a equipe executiva do Grupo Torres estar nas mãos agora de Lillian e da minha mudança de volta para a mansão Peterson, nada mais pareceu mudar. Adrian me procurou várias vezes com diferentes ofertas, mas recusei todas. Ele começou a levar Lillian publicamente a eventos importantes de negócios, apresentando-a ativamente a todos os parceiros relevantes. Lillian rapidamente se familiarizou com as operações do Grupo Torres, concluindo 2 projetos de média escala em pouco tempo. Com isso, sua avaliação interna dentro do Grupo Torres começou a melhorar gradualmente. A única fonte restante de insatisfação era que o Grupo Stella ainda não havia concordado em colaborar, e a cooperação entre os 2 grupos estava estagnada havia mais de um mês. Os principais acionistas questionavam repetidamente esse assunto durante as reuniões executivas. Se o atraso se prolongasse por muito mais tempo, esse projeto inevitavelmente fracassaria. No entanto, Adrian parecia tranquilo, insistindo que Lillian fosse a responsável pelo projeto. A atitude dos diretores em relação a Adrian começou a mudar, deixando para trás a confiança absoluta que tinham inicialmente. Depois de mais uma noite longa no escritório, fiquei surpresa ao encontrar o carro de Adrian estacionado do lado de fora do meu portão quando voltei para casa. Como eu os havia expulsado da última vez, mudei a senha. Adrian, que antes tinha acesso livre à mansão Peterson, agora só podia esperar do lado de fora. Sem intenção de deixá-lo entrar, estacionei o carro diretamente. Adrian saiu imediatamente e bateu na minha janela. Harper, vamos conversar. Abaixei o vidro, lançando-lhe um olhar significativo. Sobre o que você quer conversar? Divórcio? Adrian franziu profundamente a testa, claramente descontente, mas conseguiu se controlar. Ele disse: Harper, dê a mansão Peterson para Lillian. Você pode impor qualquer condição. Ao ver a urgência dele, compreendi. O aniversário da Lillian é em alguns dias. Sr. Torres, o presente de aniversário que você quer dar a ela certamente é valioso. Adrian repetiu friamente: Você pode nomear qualquer condição. Ele ficou parado enquanto eu permanecia sentada. A sensação de ser observada por ele através da janela do carro me deixou desconfortável. Empurrei a porta do carro e saí, ficando diante dele, olho no olho. Então disse calmamente: Adrian, a primeira lição que meu pai te ensinou foi controlar suas emoções durante negociações comerciais. Quando a outra parte percebe seu desejo, você já perdeu. Então, Adrian, você perdeu. Um lampejo de confusão atravessou o olhar de Adrian. Sem lhe dar tempo para reagir, declarei minha condição diretamente. Transfira todos os seus bens pré-matrimoniais em seu nome, incluindo a mansão Torres, para mim. Tudo deve ser autenticado em cartório para comprovar que esses bens não pertencem ao patrimônio conjugal. Adrian deu um passo para trás, olhando para mim como se eu fosse louca. Ele zombou. Harper, você enlouqueceu ou fui eu? Meus bens pré-matrimoniais poderiam comprar 10 mansões Peterson no distrito central da cidade. Ignorei o olhar dele e assenti calmamente. Sim,
Estou explorando deliberadamente a situação atual para inflar minhas exigências. Afinal, nada é mais importante do que a mulher que você ama. Adrian apontou para mim com raiva, demorando bastante antes de dizer: Você. Em seguida, virou-se e foi embora. Naquela noite, Lilian postou um Instagram melancólico tarde da noite, com a legenda: Afinal, eu me tornei insignificante. A imagem mostrava seus olhos vermelhos e inchados, claramente após chorar. Ampliei a foto, analisando-a com curiosidade, tentando entender se a maquiagem dela era realmente tão boa ou se ela havia chorado de verdade naquele estado. Antes que eu chegasse a uma conclusão, Adrian me enviou uma mensagem. Concordo com suas condições. Vamos cuidar da papelada amanhã. Segurei o celular e dei uma risada baixa, pensando comigo mesma. Adrian, isso é só o começo. Inúmeras retribuições ainda te aguardam. Quando Adrian e eu nos casamos, o Grupo Torres ainda estava no nome de seu pai, Ryan Torres. 2 anos após nosso casamento, Ryan faleceu por doença, e Adrian herdou oficialmente o Grupo Torres. Portanto, embora os bens pré-matrimoniais de Adrian fossem consideráveis, não eram excepcionalmente vastos. Nossos 2 advogados levaram 2 dias organizando os bens e cuidando de toda a documentação conforme o acordo. O dia em que recebi a nova escritura de propriedade coincidiu com o aniversário de Lilian. Ela encomendou muito café e doces de um hotel 5 estrelas, ocupando toda a mesa de conferências da sala principal do Grupo Torres, para que todos aproveitassem. Diante de vários colegas, Lilian ergueu a escritura e abraçou Adrian com carinho, dizendo: Adrian, você é tão bom comigo. Nunca mais vou te deixar. Fiquei de lado, observando-o sem expressão. Os colegas se sentiram visivelmente constrangidos, não disseram nada e focaram apenas na comida. Adrian passou um braço pela cintura de Lilian, enquanto acariciava suavemente seu cabelo com a outra mão, rindo baixo. Garota boba. Lilian veio até mim segurando a escritura, sorrindo enquanto dizia: Harper, você realmente cuidou muito bem da mansão Peterson. Eu queria sua casa havia mais de uma década. Achei que nunca teria a chance de consegui-la. Harper, obrigada por ser tão generosa e me deixar ficar com a mansão Peterson. Assenti. De nada. Foi por isso que seu Adrian trocou todos os bens dele. Continuei. Isso significa que, além do Grupo Torres, que ele e eu possuímos em conjunto, ele não tem mais nenhum bem pessoal em seu nome. Olhei para Adrian, que estava atrás de Lilian, e acrescentei: Senhor Torres, que generosidade a sua, trocar toda a sua riqueza por um dos sorrisos da Lilian. Adrian deu um passo à frente para ficar ao lado dela, apertando sua mão com força. Ele disse: Naquela época, meu pai desaprovava meu relacionamento com Lilian e a obrigou a ir para o exterior. Ela deveria ter vivido uma vida rica. Eu devia isso a ela. Eu era incapaz de resistir naquela época, mas agora tenho a capacidade de protegê-la. Olhei fixamente para Adrian e disse friamente: Então você estava usando a família Peterson o tempo todo? Adrian abaixou a cabeça para acariciar com ternura a mão de Lilian, sem sequer olhar para mim. Harper, um casamento comercial só funciona quando ambas as partes estão dispostas. Lilian se encostou em Adrian, parecendo extremamente feliz. E o que eu menos suportava era ver pessoas que eu detestava vivendo felizes. Entreguei a pasta de documentos para Lilian e disse: Senhorita Young, espero que você ainda se sinta feliz depois de ler este documento. Lilian pegou os documentos com uma expressão confusa, folheando-os página por página. Enquanto lia, seu rosto ficava cada vez mais pálido. Por fim, suas mãos passaram a tremer incontrolavelmente, e lágrimas escorreram, pingando no chão. Adrian tomou os documentos das mãos de Lilian, franzindo a testa ao perguntar: O que você mostrou para Lilian? Ele olhou para o conteúdo por um instante, e seu rosto empalideceu imediatamente. Harper, como você conseguiu este documento? Observei os dois, igualmente pálidos, sentindo-me bastante satisfeita. Senhorita Young, o acidente de carro de seus pais não foi um acidente. Naquele Natal, para separar você e Adrian, Ryan arranjou alguém para matar seus pais. E todo o sofrimento que você enfrentou no exterior nesses últimos anos também foi orquestrado por Ryan. Todas as evidências estão em suas mãos. Você pode verificá-las uma por uma. As mãos de Lilian tremiam ainda mais violentamente, os soluços presos na garganta. Ela parecia prestes a desmaiar. Adrian entrou em pânico. Puxou-a para os braços, confortando-a sem parar. Lilian, me desculpe. Sinto muito. Tudo isso já ficou no passado. Eu vou te proteger a partir de agora. Nunca mais vou deixar você sofrer. As emoções de Lilian explodiram de repente. Ela jogou os documentos de lado e começou a bater no peito de Adrian com os punhos. Adrian a segurou com força, sem dizer nada, deixando que ela desabafasse toda a sua raiva. Lilian ficou cada vez mais agitada. Ela se soltou do abraço de Adrian e, como uma mulher fora de si, deu 2 tapas no rosto dele. As bochechas de Adrian ficaram vermelhas e inchadas. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele segurou as mãos de Lilian com força, sem ousar fazer movimentos bruscos. Lilian desabou no chão em completo colapso, cobrindo o rosto enquanto soluçava alto. Adrian se agachou sem se importar com a própria imagem, segurando Lilian e tentando acalmá-la. Ele disse: Lilian, me desculpe. Deixe-me compensar, tudo bem? Tudo o que você perdeu, eu vou compensar em dobro. Por favor, não fique mais triste.
Fiquei com as mãos nos bolsos, observando-os friamente. Sob o conforto de Adrian, as emoções de Lilian foram se acalmando aos poucos. Adrian finalmente suspirou aliviado. Então levantou a cabeça e me encarou com ódio. Harper, o que exatamente você está tentando fazer? Sorri e respondi. Estou no inferno. Por que vocês dois deveriam estar no céu? Adrian segurou Lilian com força, furioso. Vou proteger Lilian a partir de agora. Nem pense em machucá-la novamente. Olhei para o relógio e perguntei com um sorriso. É mesmo? Nesse momento, o assistente de Adrian entrou apressado, sem fôlego, e relatou. Senhor Torres, o Grupo Stella recusou explicitamente qualquer cooperação com o Grupo Torres. Adrian convocou uma reunião de emergência do Conselho. Para garantir o Grupo Stella, o Grupo Torres investiu enormes recursos humanos, materiais e financeiros. Até mesmo toda a campanha de marketing natalina do Grupo Torres foi construída em torno dessa parceria. Se a colaboração fracassasse, as perdas do Grupo Torres seriam imensuráveis. Adrian sentou-se à cabeceira da mesa, com uma expressão sombria e tempestuosa. Mas os diretores pareciam ainda mais tensos. Lilian sentou-se em sua cadeira, com o rosto pálido e o corpo curvado, tentando ao máximo minimizar sua presença. Todos sabiam exatamente por que o Grupo Stella havia rejeitado a parceria. Mas naquele momento, alguém precisava assumir a responsabilidade e dar uma explicação aos diretores. Adrian permaneceu em silêncio, e os diretores também. Depois do que pareceu uma eternidade, Adrian finalmente falou com a voz rouca. O grande erro profissional de Harper levou ao fracasso da nossa parceria com o Grupo Stella. Decidi rebaixar Harper ao cargo de vice-presidente. Além disso, considerando o desempenho excepcional de Lilian desde que se tornou vice-presidente, Lilian assumirá o cargo de presidente do Grupo Torres. Esta decisão entra em vigor imediatamente. Todos na sala de reuniões, inclusive Lilian, olharam para Adrian chocados, sem nunca esperar que ele tomasse tal decisão. Um dos diretores começou a falar, mas Adrian levantou a mão imediatamente para impedi-lo. Eu já tomei minha decisão. Vários diretores se levantaram irritados e saíram da sala de conferências decepcionados. Os diretores restantes suspiraram e partiram em silêncio. Permaneci sentada em meu lugar. Depois que todos os diretores saíram, restamos apenas Adrian, Lilian e eu na sala de reuniões. Lilian olhou para Adrian com os olhos avermelhados. Senhor Torres, eu... Adrian levantou a mão, interrompendo-a. Ele caminhou até Lilian e se abaixou para abraçá-la suavemente. Lilian, eu já te disse antes. Eu era impotente para ajudá-la com as injustiças que você sofreu no passado. De agora em diante, eu tenho a capacidade de te proteger. No abraço de Adrian, Lilian permaneceu estranhamente quieta. Bati na mesa, interrompendo-os. Adrian se virou para mim e disse: Harper, você não precisa se sentir injustiçada. Mesmo como vice-presidente, metade do dinheiro que Lilian ganhar para o Grupo Torres será seu. O que mais você poderia querer? Balancei a cabeça. Não estou insatisfeita com nada. Fiquei até o fim de propósito apenas para te dizer uma coisa. Adrian finalmente me concedeu uma fração de sua atenção. Sorri e disse: Adrian, lembre-se de hoje. Não se arrependa. Depois que Lilian assumiu oficialmente o Grupo Torres, ela ficou em evidência por um tempo. Quando me tornei vice-presidente, minha vida de repente ficou tranquila, e achei isso bastante agradável. Os dias passaram um a um. Enquanto o mundo continuava mudando independentemente de quem estivesse ausente, o desenvolvimento do Grupo Torres claramente enfrentava dificuldades. Lilian tomou várias decisões equivocadas consecutivas, chegando a perder diversos parceiros importantes de negócios. Embora Adrian a apoiasse firmemente, era evidente que os diretores e a alta administração estavam cada vez mais insatisfeitos com Lilian. Essa insatisfação começou gradualmente a afetar Adrian, que vinha protegendo Lilian com firmeza. Foi ele quem conduziu o Grupo Torres até sua posição atual, mas o prestígio que construiu ao longo do tempo começou a desmoronar enquanto ele a defendia obstinadamente, mesmo com seus erros constantes. Meio ano após o Natal, os relatórios financeiros mostraram que a receita do Grupo Torres havia caído 30% em relação ao ano anterior. Todo o Grupo Torres entrou em pânico. Adrian não podia mais proteger Lilian. Na sala de reuniões, diante dos questionamentos incisivos dos diretores, Lilian sentou-se com os olhos vermelhos, incapaz de dizer uma palavra. Adrian fechou os punhos, o olhar fixo intensamente em Lilian. Ele sentia pena dela, mas não ousava dizer nada. O Grupo Torres, que vinha se desenvolvendo bem, viu seu desempenho cair 30% apenas alguns meses depois de Adrian entregar o projeto a Lilian. Foi Adrian quem insistiu para que Lilian se tornasse presidente. Mas quanto mais alto Lilian subira inicialmente, mais forte era a queda agora. Lilian suportou silenciosamente quase meia hora da fúria dos acionistas. Por fim, suas lágrimas começaram a escorrer de forma incontrolável. Adrian não aguentou mais. Esfregou as têmporas cansado e levantou a mão para interromper as acusações dos diretores. Por favor, pessoal, acalmem-se. O que está feito, está feito. Precisamos focar em encontrar soluções agora. Um diretor disse com desdém. Fácil para você falar, Sr. Torres. Que solução brilhante você tem? Adrian esfregou as têmporas novamente e me olhou com uma mistura de expectativa e esperança. Harper? Levantei uma sobrancelha, mas não respondi.
Adrian cerrou os dentes e tomou sua decisão. Harper, durante os 2 ou 3 anos em que você gerenciou o Grupo Torres, ele teve seu melhor desempenho. Decidi que você voltará a ser presidente. Espero que você consiga deixar de lado as queixas pessoais pelo bem dos interesses do Grupo Torres, liderar o grupo para fora da situação atual e restaurar sua antiga glória. Não consegui me conter e soltei uma risada alta. Disse: Senhor Torres, você realmente sabe como virar o jogo a seu favor. O que exatamente a família Peterson fez de errado para merecer ser usada por você repetidas vezes? Um lampejo de desagrado passou pela expressão de Adrian, mas ele o ocultou rapidamente. Diretores, por favor, deem uma olhada neste documento primeiro. Ao dizer isso, levantei-me e entreguei cópias do documento que eu segurava a cada um dos diretores presentes. Era uma cópia de um acordo de cooperação. Após o Grupo Stella rejeitar a colaboração com o Grupo Torres, ele assinou um acordo com uma empresa emergente. O conteúdo do acordo era 98% semelhante ao acordo de cooperação que o Grupo Stella e o Grupo Torres quase haviam assinado inicialmente. Nesse acordo, a assinatura do representante legal da empresa emergente não era outra senão a assinatura de Lillian. A sala de conferências caiu em um silêncio estranho. Desta vez, foi Adrian quem entrou em colapso. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele segurava os ombros de Lillian com força. Lillian, me dê uma explicação! Me dê uma explicação, porra! Lillian gritou e sacudiu as mãos dele. Explicar o quê? O que você quer que eu explique? Você não disse que me protegeria pelo resto da vida? Essa sua suposta proteção significa que eu devo cortar minhas asas e viver para sempre sob o seu abrigo? Eu tenho minha própria empresa, minha própria carreira. Você não deveria ficar feliz por mim? Por que está me olhando assim? Você quer me matar porque descobriu que eu roubei seu parceiro? Os membros do conselho ficaram furiosos, mas Lillian continuou a acusá-lo. Adrian finalmente perdeu o controle e deu um tapa forte no rosto de Lillian. Após o som estridente do tapa, a sanidade de Adrian mal voltou. Ele olhou para Lillian, atordoado, e então estendeu a mão, querendo tocar seu rosto. Lágrimas escorreram instantaneamente pelo rosto de Lillian. Sem dizer uma palavra, ela empurrou Adrian e saiu correndo, chorando. Adrian entrou em pânico e disse: Reunião encerrada. Em seguida, saiu correndo atrás dela. Peguei as chaves do carro que havia deixado sobre a mesa mais cedo e disse: Não se preocupem, pessoal, vou ver como eles estão. Então, o segui para fora. O carro de Adrian seguia o de Lillian enquanto aceleravam pelo centro da cidade. Eu vinha logo atrás, seguindo de perto o carro de Adrian. Os 3 veículos passaram por vários semáforos vermelhos em alta velocidade. Era extremamente perigoso. O carro de Lillian seguiu em direção aos subúrbios, e o tráfego foi diminuindo gradualmente. O próximo cruzamento se aproximava. Aproveitei a oportunidade e liguei para Adrian. Após 3 tentativas, ele finalmente atendeu. Sem lhe dar chance de falar, falei com uma clareza incomum. Adrian, fui eu quem recusou pessoalmente a colaboração com o Grupo Stella. Imediatamente pisei no freio e observei friamente, enquanto um caminhão grande surgia da via transversal, sem qualquer sinal de desaceleração. O carro de Lillian atravessou o cruzamento em alta velocidade, mas as luzes de freio do carro de Adrian piscaram por um segundo. Naquele instante, o caminhão colidiu violentamente com o carro de Adrian, com um impacto ensurdecedor. Adrian ficou gravemente ferido. Gastei uma fortuna trazendo médicos de ponta, tanto de centros médicos nacionais quanto internacionais. Depois de fazer tudo o que podia para salvá-lo, ele mal sobreviveu. Adrian estava consciente e conseguia falar com dificuldade. Fora isso, estava completamente paralisado. A dor dos membros fantasmas o atormentava dia e noite, e seus gritos agonizantes ecoavam pelo quarto do hospital quase 24 horas por dia. Para evitar incomodar outros pacientes, paguei para alugar um andar inteiro do hospital e providenciei segurança para protegê-lo 24 horas por dia. Tirei um tempo para descansar e, depois, passei por avaliações com psicólogos profissionais para confirmar que eu não estava sofrendo de nenhum sintoma ou reação ao estresse. Depois de me recompor, fui ao hospital ver Adrian. A dor o havia deixado completamente abatido. Quando me viu, lágrimas escorreram imediatamente pelo rosto dele. Harper, por favor, ligue para a Lillian por mim. Quero vê-la. Por favor, eu imploro, deixe-me vê-la. Olhei para ele sem dizer uma palavra. Adrian explodiu de raiva, me xingando freneticamente e me insultando em vários idiomas. Bem na frente dele, liguei para Lillian e pedi que ela fosse ao hospital. Lillian concordou. Depois que desliguei, o ânimo de Adrian melhorou visivelmente. Embora não conseguisse mover o corpo, ele continuava olhando fixamente para a porta. Puxei uma cadeira e me sentei, esperando silenciosamente com ele pela chegada de Lillian. Não tivemos que esperar muito. Meia hora depois, Lillian empurrou a porta do quarto do hospital. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Adrian. Ele não conseguia formar uma frase completa, apenas repetia. Lillian, Lillian, Lillian. Lillian manteve as mãos nos bolsos, parada a cerca de 1 metro da cama do hospital, sem fazer qualquer movimento para se aproximar. Adrian falou com dificuldade. Lillian, você pode chegar um pouco mais perto? Deixe-me te ver, por favor. Lillian sorriu e disse. Adrian, eu só vim aqui para ver com meus próprios olhos o seu estado miserável. Você é incrivelmente resistente. Seu carro foi completamente destruído, mas, de alguma forma, você sobreviveu. Adrian ficou completamente chocado.
Seus lábios tremiam violentamente, incapazes de pronunciar uma única palavra. O olhar que lançava para Lilian estava repleto de desespero. Ela continuou. Amar você foi o maior erro da minha vida. Para me forçar a te deixar, Ryan mandou alguém matar meus pais. Quão burra eu teria que ser para ainda te amar? As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Lilian. Ela prosseguiu. Ryan teve sorte. Morreu cedo. Vim ver sua condição patética em nome dos meus pais. Assim, eles devem poder descansar em paz no céu. Lilian caminhou até a porta. Depois se virou e disse. Adrian, Harper já foi a pessoa que mais te amou neste mundo. Mas você também a perdeu. Depois que Lilian saiu do hospital, eu fiz o mesmo. Nos dias seguintes, me entreguei completamente ao trabalho, tentando colocar o Grupo Torres de volta nos trilhos o mais rápido possível. O tempo passou voando, e antes que eu percebesse, o outono havia chegado com força. As ruas estavam preenchidas por uma atmosfera sombria e desolada. O segurança responsável por cuidar de Adrian me ligou várias vezes, dizendo que ele insistia em me ver. Escolhi uma tarde relativamente tranquila e fui ao hospital. Depois de não vê-lo por 1 ou 2 meses, Adrian parecia ainda mais abatido. Sua pele estava pálida, as órbitas dos olhos afundadas, e seu corpo exalava um leve cheiro de decomposição. Parecia que poderia morrer a qualquer momento. Quando me viu, Adrian primeiro mostrou uma expressão de descrença, e depois implorou desesperadamente. Harper, eu quero ir para casa. Não quero mais ficar no hospital. Me leve para casa, por favor. Balancei a cabeça. Sr. Torres, estou ocupada cuidando dos assuntos do Grupo Torres, e não tenho tempo para cuidar de você. Você deveria ficar no hospital. Há aqui a equipe médica mais profissional, que pode fazer o possível para te manter vivo. Os olhos de Adrian ficaram vermelhos enquanto ele segurava as lágrimas e me implorava. Harper, eu estava errado antes. Eu não deveria ter te tratado assim. Somos marido e mulher, afinal. Não me abandone. Por favor, me leve para casa. Após um longo silêncio, concordei com o pedido dele. Empurrei a cadeira de rodas e o levei de volta para a mansão Peterson. Eu morava ali havia muito tempo, e a atmosfera desolada que antes dominava o lugar finalmente havia se dissipado. Embora já fosse final de outono, o pequeno jardim ainda tinha plantas verdes vibrantes, cheias de vida. Adrian se recostou na cadeira de rodas, com os olhos cheios de choque. Harper, como você ainda consegue morar aqui? Esta casa claramente... Eu o empurrei para dentro do pavilhão. O que Adrian não conseguia dizer, eu diria por ele. Entrei para pegar 2 escrituras de propriedade, depois as abri e as coloquei na frente dele. Eu disse. Adrian, abra bem os olhos e olhe com atenção. Tanto a mansão Peterson quanto a mansão Torres agora me pertencem. Adrian olhou para mim. O choque em seus olhos, gradualmente se transformando em terror. Guardei as escrituras e me sentei à frente dele. Meus pensamentos lentamente se transformaram em memórias, como se eu estivesse revendo toda a minha vida. Eu disse. Adrian, você, Lilian e eu crescemos juntos. Não sei quando você começou a se apaixonar pela Lilian, mas você foi o primeiro garoto de quem eu gostei. Eu realmente gostava de você. Então, quando Ryan te trouxe à minha casa para pedir em casamento, mesmo parecendo completamente relutante, eu ainda fiquei muito feliz. Eu pensei, sou tão maravilhosa, você vai se apaixonar por mim aos poucos. Insisti com o papai para te ensinar negócios, para te dar os recursos do grupo Peterson. Meus pais só tinham a mim como filha, então meu pai me amava mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Ele te levou para os negócios e te ensinou tudo o que aprendeu em vida. Então você cresceu, e o grupo Torres se desenvolveu. Então você achou que poderia se libertar da família Peterson. Abaixei a cabeça, escondendo as lágrimas que já haviam se acumulado em meus olhos. Então continuei. Você e Ryan realmente são pai e filho. Até os métodos de prejudicar as pessoas são idênticos. Ryan causou um acidente de carro que matou os pais de Lilian. De repente, levantei a cabeça e o encarei diretamente. E você, meu marido, causou um acidente de carro que matou meus pais. Adrian não ousou olhar para mim e desviou o olhar. Eu não liguei e continuei. Mas, Adrian, você esqueceu que eu sou tão capaz quanto meu pai. Hoje, tenho bastante tempo, então posso te contar certas coisas. Considere isso uma história. Quando você finalmente encontrou Lilian depois de 7 anos, devia estar muito feliz, não é? Nada poderia ser mais feliz do que se reunir com a mulher que você ama. Adrian, fui eu quem trouxe Lilian de volta. O contrato com o Grupo Stella foi o pagamento dela. O presidente do Grupo Stella, William Stella, era um bom amigo do meu pai. No ano que vem, o Grupo Stella voltará para as minhas mãos. Esses 2 projetos que Lilian concluiu depois de entrar no Grupo Torres, eu também a ajudei neles. Ela precisava ter conquistas para que você a promovesse a uma posição alta, e só depois de alcançar essa posição e cair, seria possível destruir completamente a autoridade que você construiu no Grupo Torres. A família de Lilian e a minha morreram em acidentes de carro, e você, meu marido, quase morreu em um acidente de carro. Você acha que esses incidentes estão conectados? Virei-me para olhar Adrian, sorrindo de forma triunfante. Adrian, eu te disse que haveria inúmeras retribuições esperando por você. Aqueles que traem corações verdadeiros merecem o castigo mais brutal. O rosto de Adrian ficou pálido, os olhos vermelhos, me encarando com raiva enquanto arfava. Harper, você é cruel demais. Ri de pura alegria.
Em seguida, me levantei, dei um tapinha em seu ombro, me virei e me preparei para sair. Naquele momento, ouvi um estrondo alto atrás de mim. Virei-me novamente e vi Adrian caído no chão. Usando toda a força que lhe restava, ele estendeu a mão em minha direção. Harper, por favor, me deixe morrer. Por favor, me deixe morrer rápido. Agachei-me diante dele, dei um tapinha em seu rosto e disse com um sorriso: Não, você ainda não pode morrer. Enquanto você estiver vivo, o Grupo Torres continua sendo nossa propriedade conjunta. Esses membros do Conselho não podem tomar legitimamente o Grupo Torres. Espere mais um pouco. Quando eu tiver o Grupo Torres firmemente sob meu controle, você poderá morrer. Então me virei e fui embora. Mesmo depois de andar para longe, ainda consegui ouvir os soluços de Adrian atrás de mim. Pensei comigo mesma. Perdedor. Quando Lilian foi embora, fui ao aeroporto para me despedir dela. No corredor de embarque, cheio de viajantes, ela me abraçou forte. Assim como quando éramos crianças, dei um tapinha suave nas costas dela e disse baixinho: Se você não conseguir se virar sozinha no exterior, é só voltar. Sempre haverá um quarto esperando por você na mansão Peterson. Lilian envolveu os braços em meu pescoço e senti lágrimas quentes caírem sobre meu ombro. A voz dela era suave, embargada pela emoção, igual a daquela garotinha da nossa infância que corria chorando sempre que alguém a machucava. Lilian disse: Harper, você é tão forte. Só de saber que, aconteça o que acontecer, você sempre estará lá para me apoiar, já me faz sentir que posso enfrentar qualquer coisa. Dei um tapinha suave nas costas dela, sabendo que a chorona de antes havia crescido. Ela não era mais alguém que só podia contar com a proteção dos outros. Naquela terra distante, ela certamente floresceria como sua própria flor brilhante. Mais um Natal havia passado. Eu finalmente havia desfeito as complexas relações dentro do Grupo Torres e assumido o controle total de toda a corporação. Durante esse período natalino, o Grupo Torres manteve um crescimento constante, com um aumento de 20% na receita, deixando todos na empresa satisfeitos. Nesse ponto, Adrian não tinha mais valor para mim. Numa tarde quente, cheia de uma energia suave, entrei no quarto dele e sussurrei baixinho em seu ouvido. Adrian, você gostou deste Natal? Seus olhos permaneceram bem fechados, incapazes de se abrir. Apenas o movimento lento das pupilas sob as pálpebras indicava que ele ainda estava vivo. Toquei delicadamente suas pálpebras trêmulas e disse suavemente: Adrian, nosso casamento termina aqui nesta vida. Na próxima vida, espero que nunca mais nos cruzemos. Naquela tarde, tomei uma decisão dolorosa. Instruí os médicos a interromperem o tratamento de Adrian. Uma hora depois, Adrian, presidente do Grupo Torres, faleceu. No funeral de Adrian, chorei descontroladamente diante das câmeras, chegando a desmaiar várias vezes. Na internet, todos elogiaram o amor firme e bonito entre Adrian e eu. Com o apoio de todos, sucedi Adrian como nova presidente do Grupo Torres. 2 natais depois, quando esse assunto havia gradualmente desaparecido da atenção pública, o Grupo Torres passou por uma mudança de nome de forma discreta. A partir de então, ninguém mais se lembrava do Grupo Torres. As pessoas só se lembravam do Peterson Group de Harper. No aniversário deles, levei flores ao cemitério para visitar meu pai e minha mãe. Não chovia naquele dia, mas algumas nuvens escuras cruzavam o céu. Queria ter uma conversa sincera com eles, então me encostei diretamente na lápide deles. Depois de um tempo, acabei adormecendo. No meu sonho, meus pais estavam ao meu lado, olhando para mim com olhos amorosos. No sonho, eu me sentia ansiosa e queria acordar. Eles sorriram para mim e disseram: Harper, não estamos com pressa. Vamos com calma na estrada. Vamos continuar caminhando até encontrarmos a felicidade. Gradualmente, as figuras deles foram desaparecendo. Então ouvi o som agradável de sinos de vento em meus ouvidos. Abri os olhos e olhei na direção onde eles haviam desaparecido no sonho, sorrindo entre as lágrimas. Sussurrei baixinho em meu íntimo: Pai, mãe, quando chegar a hora, encontrarei vocês pelo caminho. Fim, que Deus te abençoe.